E aí, galera, tudo belezinha? Não tão 100%, né? Porque se você tá aqui, significa que deixou alguma coisa passar, né, meu amor? Alguma dúvida, alguma coisa que não encaixou muito bem, que você confundiu e infelizmente você chegou a essa aula, que é a nossa aula de revisão para a recuperação. Mas galera, não se preocupa que vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu não vou ficar aqui falando, senão eu não vou parar mais. Simbora lá para nossa aula de revisão para recuperação. Na aula de revisão para recuperação e na avaliação de revisão de recuperação, nós vamos abordar só 3 temas: os falsos amigos. Opa, passou aqui, né? Os falsos amigos, o gerúndio e o uso do mu e do mútil. Então, vamos começar lá. Vamos para os falsos amigos, que são os heterotônicos, heterossemânticos e os heterogenéricos. Só vai cair sobre eles dessa aula número 5. Lembrando, heterotônico, mudança de tonicidade, as regras de acentuação que vocês viram lá no ano passado, elas vão ajudar vocês a aplicarem aí os heterotônicos. Professor, eu não vou lembrar e tal, não se preocupa. Dá tudo certo, dá uma olhada na aula do 2º ano, que vocês vão encontrar as regras de acentuação. Os heterotônicos é a mudança de sílaba tônica, onde na língua portuguesa está em um canto e em espanhol em outro. Por exemplo, epidemia, epidemia, cérebro, cerebro, hemorragia, hemorrágia. Todas as palavras terminadas em ia, gia, né? Ele vai mudar da língua portuguesa para a língua espanhola. Na língua portuguesa, todas as palavras terminadas em gia, ia, ela vai ser ali no final, né? Ria, gia, mas em língua espanhola vai ser a sílaba anterior. Então, hemorragia, hemorrágia, geografia, geográfia, biologia, biológia e assim sucessivamente. Microfone, micrófono, polícia, policia, regime, regimen, herói, héroe. Vimos também, nessa aula 5, o uso dos heterogenéricos, que é mudança de gênero, ou seja, algumas palavras que em português são femininas passam para o espanhol em masculino, que em português são masculinas passam para o espanhol em feminino. São todas as palavras? Não são todas. As regras de gênero do substantivo, que se eu não me engano é a aula 3, ela vai, ou é a 2 ou é a 3, ela vai te auxiliar também a identificar alguns heterogenéricos. Por exemplo, todas as palavras terminadas em agem em português, elas são femininas e em espanhol elas são masculinas. El coraje, el chantaje, el tatuaje, a coragem, a chantagem, a tatuagem. Outro exemplo, os femininos, o vislumbre, la vislumbra, o creme, la crema, o pesadelo, la pesadilla, e assim por diante. E por último, dos heterossemânticos, heterogenéricos e heterotônicos, nós temos aí os heterossemânticos, que são os verdadeiros falsos cognatos, são substantivos que têm escrita e pronúncia parecida ou muito igual à língua portuguesa, mas o seu significado ele é totalmente diferente, às vezes o oposto. Eles são conhecidos como os falsos amigos. Nós temos ali uma lista, né, que eu trouxe para vocês: bolsa, sacola, borrar é apagar, brincar é saltar, criança é criação, cachorro é filhote,
A assinatura é disciplina. Torta ou pastel, né? Torta ou pastel é bolo. Colar é coar. Berro é agrião. Estofado é ensopado. Borracha é bêbada e muitas outras palavras. Nós também vimos ali na aula 7 o uso do gerúndio. Então, nós temos o uso do advérbio e o uso do gerúndio. Esses dois assuntos vão cair na nossa avaliação de recuperação. Os advérbios, que eles servem para modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio, ele sempre é invariável, vai fornecer informação sobre quando, como, onde ou com qual intensidade a ação acontece e dando valor de afirmativo, negativo ou expressando dúvida. Então, temos os advérbios de afirmação, advérbio de quantidade, advérbio de dúvida, advérbio de lugar, de tempo, de negação, de modo e de ordem. Onde o de afirmação vai expressar concordância e afirma, o de quantidade vai indicar intensidade ou acontecimento, que ele também é conhecido como intensidade, né? Pode ser advérbio de quantidade ou intensidade. Dúvida, ele vai expressar incerteza, hesitação, insegurança, dúvida, né? O lugar, que vai indicar o local onde acontece a ação. Tempo indica o momento no qual, o momento exato do tempo onde a ação acontece. O de negação, que vai negar a ação. O de modo vai indicar a maneira com a qual a ação está acontecendo, de que modo ela está acontecendo. E o de ordem, que indica a ordem do acontecimento. Vamos passar aqui para frente. Para o gerúndio. O uso do gerúndio é a forma invariável de um verbo que termina em ando, ou iendo, ou diendo. Ando para os verbos terminados em AR, que são os verbos de primeira pessoa, e de primeira conjugação, e os verbos de segunda e terceira conjugação, que é iendo ou diendo, terminados em AR ou IR. Ele vai expressar a ação verbal em desenvolvimento, sem indicação de tempo nem número de pessoa, e vai se assemelhar geralmente com um advérbio em sua função gramatical. Nós vimos que é possível usar o gerúndio para criar um fundo para outra ação também. Vimos as irregularidades do gerúndio, que vai acontecer com os verbos de terceira conjugação, ou seja, com os verbos terminados de segunda e terceira conjugação, com verbos terminados em ER e IR. Por exemplo, vou pegar aqui o amarillo: leger, oír, ir, traer, influir, poder, dormir, sentir, repetir, vertir, reír, mentir, pedir e decir. Esses são os verbos irregulares no gerúndio. E aí nós vamos lá para a aula número 9, onde nós falamos do uso do mu e do mútil, onde todos os dois têm o mesmo significado, que é muito na nossa tradução para a língua portuguesa. Como nós vimos no exemplo: te quiero mucho, te amo muito. La escuela es muy lejos de aquí, a escola é muito longe daqui, ou seja, muito longe da minha casa. Nós vimos que o muy, ele é invariável, por quê? Porque ele não vai sofrer mudança de gênero e nem de número. Ele vai dar uma intensidade ao meu adjetivo, ao meu advérbio ou a uma locução adverbial. Ele vem tendo essa função de advérbio de quantidade ou de intensidade. Por exemplo, Juana está muito contente, ela está muito contente, está muito feliz. Julio camina muito rápido. Com qual intensidade que o Júlio caminha? Muito rápido.
Já o mútil, enquanto o muito ele é invariável, o mútil ele pode ser tanto variável quanto invariável. Como é que isso vai acontecer? Por ele ser um adjetivo determinativo quantificador, quando ele vir antes de um substantivo, ele vai variar de gênero e de número. Ou seja, se o substantivo for feminino, ele vai ser feminino, mútia. Se for plural, vai ser no plural, mútias. Se for masculino, mútil. Se for plural, mútios. Porém, se esse mútil vir depois de um verbo e ele estiver se referindo ao verbo, ele não vai mudar de gênero, ele vai ficar mútil mesmo. Por exemplo, Julio trabaja mucho. Ayer llovió mucho. Has crescido mucho. Todos esses aqui estão se referindo aos verbos, ok? Então, ele não vai mudar de gênero. Só que, quando ele está se referindo a um substantivo, ele vai mudar sim de gênero. Hay muchas personas. Então, não é o hay. Ele não está se referindo ao hay, o verbo haber. Ele está se referindo a pessoas, então vai concordar com pessoas. Tenho muitos livros. O que eu tenho? Muitos livros. Está se referindo a livros. Mucha gente. En este rio há muitos peces. Então, todos eles estão concordando ali com o gênero e o número do substantivo. E como toda regra existem suas exceções, no mu e no mútil nós também temos as exceções em 4 adjetivos e 4 advérbios, que são os seguintes. Antes de, antes, depois, mais ou menos, nós não vamos utilizar o muy, ok? Não utilizo o muy, e sim o mucho, para mucho antes, mucho después, mucho más, mucho menos. E antes dos adjetivos maior, menor, melhor e pior, também não utilizamos o muy, utilizamos o mucho. Mucho maior, mucho menor, mucho mejor e mucho peor. Certo? Vimos também nessa aula, ainda só para finalizarmos, as expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São os ditados populares, são aquelas palavras, frases feitas. Então, muitos textos na língua espanhola, eles têm esses usos de expressões idiomáticas. Essas expressões idiomáticas, às vezes, são parecidas com o da língua portuguesa, às vezes são totalmente diferentes, né? Então, vocês conseguiram, alguns a gente pode ter ali um correspondente muito parecido, por exemplo, al dedilho, que é aos dedos, então, de core salteado, diferente. Aqui, deixa eu ver, quando las gallinas men. Quando las gallinas men significam quando as galinhas fizerem xixi. Só que na nossa língua portuguesa, a gente pode traduzir ele para quando? Para dia de São Nunca. Então, isso é algo que nunca vai acontecer. Ou ainda, nem que a vaca tussa, que é algo que também não vai acontecer, certo? Então, meus amores, eu espero que eu tenha conseguido aí dar uma revisada para vocês, que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais. Se ainda restar dúvida, não se acanhe, pergunte. Eu vou ter o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa prova e nós nos vemos na unidade 2.